Olá, paroquianos! Sejam muito bem-vindos ao canal da Mãe Aparecida. Hoje iremos entrevistar nosso querido pároco, Padre Rodrigo Rios. Ele vai falar um pouco sobre sua vida sacerdotal, as dificuldades como seminarista e padre, algumas brincadeirazinhas rapidinha, entre muito mais, que vocês não podem perder, claro, né? E antes disso, vocês vão ter que se inscrever no canal, claro, né? Ativar o sininho para receber as notificações e, claro, deixar o like para que nosso canal possa crescer cada dia mais e mais. Então, vem conosco! Olá, padre, tudo bem? Boa tarde. Então, a gente gostaria de saber um pouco sobre a sua vida, como foi que o senhor descobriu a sua vocação sacerdotal. Olá, Ângela. Também quero já desde nesse momento inicial mandar um abraço a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais vendo este vídeo. Então, Nosso Senhor ele realmente me pegou de surpresa. Eu pude entender que era chamado a uma vocação com 17 anos de idade, mas nunca havia pensado na minha vida inteira que um dia eu teria uma vida voltada para isso, né, para ser um consagrado. Somente vim descobrir que era chamado ao sacerdócio com 19 anos de idade. Eu comecei a participar diariamente da Santa Missa, ia para várias igrejas ali na região do centro, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Livramento, a Igreja da Catedral, e ali me senti muito chamado a estar celebrando a Santa Missa. Até que em um determinado momento da minha vida eu tive uma experiência em uma adoração ao Santíssimo Sacramento e entendi que Deus me chamava a seguir adiante de uma outra forma, sendo consagrado definitivamente a Ele. Então larguei tudo, né? Larguei meu trabalho, larguei a namorada, vendi a casa, né? Então todos os projetos que eu tinha deixei para trás e decidi entrar no seminário. Certo. E para sua família, quando o senhor falou para elas, qual foi também a reação? A minha família, no início, ela não entendeu muito bem. Minha mãe foi freira, passou 7 anos no convento e achava que a vida religiosa era uma vida muito exigente. Então ela se pôs contrária, né, a essa realidade. Meu pai, ele já era muito tranquilo, porque disse, não, o que você deseja fazer da sua vida, pode seguir adiante, que não há nenhum problema em relação a isso. No entanto, como eu já era independente por completo, tinha minha independência financeira, então eu só fiz, na verdade, comunicar, né, aos meus pais, aos meus familiares. Hoje, a minha família já aceita de uma outra forma. Como a minha família materna ela é muito mariana, muito católica, então hoje eles veem de fato como uma graça, né? Ter alguém da família que é um sacerdote. Quando foi que começou a sua devoção pela Virgem Maria? Bem, no início eu me recordo que minha mãe me ensinava a rezar o Santo Terço quando eu era criança. E aí, pouco a pouco, eu fui olhando para Nossa Senhora de uma forma assim mais especial. Mas somente quando eu tive uma experiência, né, com Deus, aos meus 15 anos de idade, é que eu comecei a tentar descobrir as realidades espirituais de uma nova forma. E então eu comecei a participar de grupo de oração e via que as pessoas rezavam muito terço, eram muito marianas. E aí eu comecei inclusive a descobrir o valor dessa devoção à Nossa Senhora. E aí pouco a pouco eu fui tendo várias experiências pessoais com a Virgem Maria. Então eu tenho muitos testemunhos bonitos e belos, né, referente a essa experiência com Nossa Senhora. O que mais me encantava era que todas as vezes que tinha algo muito difícil na minha vida, eu invocava Nossa Senhora como Nossa Senhora do Impossível. E eu pedia a ela a partir desse título. E aquilo que era impossível, ela sempre tornou possível através da sua intercessão. Então hoje eu amo demais Nossa Senhora, é a minha segunda paróquia, e justamente as duas paróquias são dedicadas a Nossa Senhora. Então, isso me encanta, saber que ela acompanha também o meu ministério sacerdotal. Perguntei sobre a vida sacerdotal, as dificuldades que ele teve como seminarista e como padre, sobre a sua devoção com a Virgem Santíssima, entre muitos outros. Certo. Um momento marcante para o senhor durante a vida sacerdotal, desde que o senhor se consagrou até agora? O momento mais forte foi o dia da ordenação sacerdotal, em que eu me prostrei, né, diante do altar ali na catedral, e ali morreu aquele que era somente o Rodrigo para nascer o Padre Rodrigo. E começar uma vida completamente diferente, de ministério, de serviço a Deus e ao seu povo.
Mas de lá para cá, e foi muito marcante as experiências de celebrações dos sacramentos. Então, por exemplo, a experiência da Santa Missa, dessa vez presidida por mim, me toca profundamente. Então, várias vezes eu me emociono quando estou, por exemplo, celebrando a Santa Missa. E dos sacramentos, algo que eu tenho muito carinho é o sacramento da confissão, porque eu já vi muita gente sair transformada, renovada, gente que chegou destruída e que saiu refeita a partir da experiência de confissão. Então foram momentos que me marcaram bastante. Extra esses, os momentos também assim, como padre, que mexeram muito comigo, são os momentos, por exemplo, de tomar posse da paróquia. Então, em Nossa Senhora da Glória, Porto de Pedras, e Nossa Senhora Aparecida aqui no Inocópio. Então, saber que tem uma grei, que tem um rebanho ao qual Deus me confiou, para mim é entender a força e o peso da missão confiada a mim por Ele. Então, isso mexeu, né? Esses momentos foram muito marcantes na minha vida. Conta um pouquinho do tempo que o senhor passou fora. Lá, foi em Roma, né, que o senhor ficou? Eu passei 2 anos e meio fora, mais ou menos isso. 2 anos em Roma e 6 meses nos Estados Unidos. Então eu fui para Roma para poder fazer um mestrado em comunicação institucional na Universidade de Santa Cruz. Morei numa casa onde só moravam padres brasileiros. Nós chamamos de Pio Brasileiro, que é uma residência para os padres do Brasil que vão estudar em Roma, fazendo mestrado ou doutorado. E ali tive 2 experiências que foram muito interessantes para mim. Primeiro, essa convivência com os padres de todo o país, né, de todo o Brasil, que estavam ali morando juntos. Então, eu fui conhecendo as realidades da igreja em nosso país e cresci muito com isso. Partilhei as boas, experiências riquíssimas de intercâmbio. E extra isso, a experiência na própria universidade, que era uma universidade internacional, que acolhia pessoas do mundo inteiro, católicos do mundo inteiro. Então, ali eu tive uma experiência verdadeiramente universal de ver como a igreja ela vai sendo manifestada de uma forma diferente nos povos, culturas e nações espalhados pelo mundo inteiro. Então, nesses 2 anos, eu entendi o que é ser igreja católica, porque eu pude ver essa universalidade da igreja. E extra isso, eu posso dizer que uma das grandes riquezas de se morar em Roma é estar muito perto do Papa. Então, eu estava a 15 minutos do Vaticano, 30 minutos a pé. E muitas vezes participei, celebrei com o Papa. Então, foi marcante celebrar a missa de canonização de Madre Teresa Calcutá, a missa, né, de canonização dos mártires de Cunhaú, lá do Rio Grande do Norte. Então, isso me marcou profundamente. Esses grandes santos, eu estive ali, na missa de canonização deles. Durante a sua caminhada sacerdotal, ela não é muito, né? Assim, 6 anos, não é isso? O senhor teve alguma dificuldade em algum lugar para evangelizar? Durante esses 6 anos, quando eu fui para Porto de Pedras, lá a região da área norte, ela possui muitos desafios. Por ser uma região praieira, eu nunca tinha vivido, né, essa experiência de viver em uma cultura praieira. Então as pessoas muitas vezes estão acostumadas a ir para aquela região, para quê? Para fazer lazer, brincar, se divertir. Então evangelizar dentro daquela realidade sempre constituiu um desafio enorme, enorme, assim, muito grande. Aqui em Nossa Senhora Aparecida também tem um outro desafio. Por quê? Porque não é uma paróquia que já existia, é uma paróquia que está sendo criada. Então as pessoas ainda agem com a mentalidade de comunidade. E eu preciso tentar, né, fazer com que haja um rosto de paróquia. Eu sei que isso só acontecerá com o tempo. É interessante que tem pessoas assim que não conseguem, por exemplo, chamar aqui de matriz. Então eu que vim de fora e que já fui pároco, para mim isso é muito fácil, mas as pessoas daqui ainda têm dificuldades. Então são os desafios de criação de uma nova paróquia. E aí eu preciso ter um pouco de paciência para entender esta realidade e respeitar também o tempo das pessoas. Durante a sua iniciação cristã, o senhor também teve alguma dificuldade na sua paróquia, antes de o senhor descobrir o sacerdócio? Se o senhor sempre vivia como é que eu posso falar, nas pastorais, servindo, sempre foi ativo na sua paróquia? Bem, no meu caso eu posso dizer que foi um caso atípico, porque como minha família morava na Bahia e eu vim morar em Maceió,
Então, meus padrinhos eram de lá e, por conta disso, houve uma dificuldade em relação ao meu batismo. Tanto que eu só fui batizado com 14 anos de idade. Então, eu posso dizer que, aos 14 anos, começou uma nova história na minha vida, porque os sacramentos de iniciação cristã começaram a partir dali. Então, eu recebi o batismo e a primeira comunhão, com 14 anos de idade, depois fui crismado e depois, então, fui crescendo nessa vivência de igreja e dos sacramentos. Mas somente com 15 anos de idade, quando eu estava na escola técnica, participando de um grupo de oração, é que eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, que eu chamo de experiência de Pentecostes pessoal. A partir daí eu comecei a trabalhar como líder, né? Então eu estive muito à frente de grupos jovens, de grupo de oração, e na renovação carismática eu coordenei o setor Lagoa, trabalhei na equipe arquidiocesana, então saía muito por várias cidades, né? A nossa diocese tem 36 cidades, né? E eu andei por muitas dessas cidades evangelizando, pregando retiro, rezando. Então foi só um crescimento que dura até hoje, né? Porque hoje eu ainda continuo de uma forma mais intensa nesse serviço. O senhor é jornalista, né? Teve alguma dificuldade em se informar? Se houve algum contratempo quando o senhor entrou no seminário? Teve alguma dificuldade também no seminário? É interessante porque quando eu entrei no seminário, eu tinha terminado o curso de jornalismo na UFAL, e até os meus companheiros de turma, eles fizeram uma reportagem porque diziam, né, qual era o interesse de um jornalista em ser padre. Então, quando eu entrei, eles fizeram até uma reportagem, né, para a Gazeta de Alagoas, referente a isso. Mas eu demorei muito a me adaptar ao ritmo do seminário, porque eu trabalhava, era independente e tinha uma vida muito, muito corrida, né? Eu trabalhava principalmente com publicidade, com fiscalização publicitária. E por conta disso, eu só posso dizer que no segundo ou terceiro ano de seminário que eu consegui entrar na forma do seminário. E aí foi um processo. Graças a Deus que o tempo de seminário é um tempo longo e justamente durante esses anos eu fui sendo admoestado e preparado para aquilo que viria. E logo depois, claro, veio a ordenação sacerdotal. Como o senhor vê o jornalismo católico? Tem alguma dificuldade? Se houver crescimento? O jornalismo católico, ele tem crescido muito em nosso país. Então, falando assim de Brasil, nós temos, por exemplo, 16 redes de televisão que são católicas. Nós temos milhares assim, de rádio, de jornais, de boletim impresso, de redes sociais, de veículos de comunicação. A questão é que muito daquilo que é produzido também é concentrado no sudeste do nosso país, digamos assim. Então, muitas dessas redes de TV que têm amplitude nacional, que são as maiores que são vistas aqui no Nordeste, são de lá. Então, é um material bom, muito bem feito, né? Por exemplo, a Rede Aparecida é incrível, né? O trabalho que eles realizam. Mas é claro que eu acredito que a gente poderia crescer muito mais, né? Vendo experiências como da rede, né, IWTN nos Estados Unidos, eu gostaria que o nosso jornalismo ele pudesse crescer para estar também nesse patamar. Porque muitas vezes nós focamos somente dentro, por exemplo, do jornalismo religioso, quando, na verdade, em outros países, os jornalistas que são católicos cobrem religião e cobrem também aquilo que faz parte da sociedade. E eu acredito que a gente poderia crescer mais nesse aspecto também. Afinal, nós somos católicos, mas somos inseridos no mundo e precisamos disso também. Qual é o maior desafio durante o senhor no seminário ou agora também na vida como um padre? Eu acredito, no seminário, o meu maior desafio era a vivência da liberdade. Porque como era um regime de internato e eu era totalmente independente, então estar dentro daquele regime, pedir permissão para sair, então isso para mim foi muito difícil, foi um grande desafio. Hoje, como padre, eu acredito que o maior desafio é lidar com as pessoas, porque as pessoas elas têm muita dificuldade em entender a vontade de Deus e querem simplesmente estar na igreja, mas às vezes também abraçando outras coisas que não são coerentes com a nossa fé. E aí a gente tenta orientar, tenta mostrar que isso não deve ser feito dessa forma, mas é difícil, né, ter essa lida, esse trato com o ser humano. Então eu acredito que hoje é um dos grandes desafios,
verdadeiramente, né? Lidar com o ser humano para indicá-los o caminho do céu, fazendo as renúncias. Porque Uma frase. Uma frase... Já fez. Próximo. Um livro. Um livro, Castelo Interior, Morada, de Teresa d'Ávila. Uma música. Música Alegria da Minha Juventude, da Toca Dia 6. Uma comida. Comida salada. Um filme. Filme São Felipe Neri, Eu Prefiro Paraíso. Uma cidade. Nova York. Uma cor. Uma cor azul. Santo de devoção. São Marcos Evangelista. Aê! Uma brincadeira de criança. Videogame. Um programa de TV. Secular. Meu Deus. Corta. Jornalismo da Globo News. E para finalizar esse vídeo maravilhoso, o padre deixa uma mensagem para vocês, que vocês possam ver, possam sentir no coração de vocês e possam levar para a vida de vocês também. Nós somos a primeira paróquia da Arquidiocese que está sendo criada dedicada à Nossa Senhora Aparecida. E eu acredito que quando a gente está bem próximo de Maria, a gente nunca poderá estar longe de Jesus Cristo. Então eu convido as pessoas a virem sentir essa experiência do amor materno de Nossa Senhora. E com ela, terem uma experiência tão forte que haja uma entrega total ao seu Filho Jesus. Que Deus abençoe vocês.